Essa é a palavra da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Eu sou o Wallace Giuliari, pastoreio o Templo Batista Bíblico em São José dos Campos. Sou filiado à ABCB, membro participante, professor dos treinamentos da ABCB pelo Brasil e também no treinamento anual em Águas de Lindóia. Eu queria dar uma palavra com vocês sobre o aconselhamento bíblico e o valor e a importância da igreja pensar nesse ministério. Quando a gente fala do aconselhamento bíblico, nós estamos falando de ajudar pessoas. Ajudar pessoas é algo que a igreja pensa em fazer o tempo todo, é parte da sua missão. Mas quando pensamos no aconselhamento e no trabalho do conselheiro bíblico, então nós chamamos a atenção para o fato que o conselheiro bíblico tem como tarefa discernir o que é a vontade de Deus revelada na Bíblia e ajudar as pessoas que estão vivendo conflitos, aflições, pecados, provações, a poderem entender o que Deus pensa, como Ele pensa e como nós podemos viver para Ele. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre esse assunto, mas eu gostaria de mencionar apenas um para nós entendermos qual a importância do ministério de aconselhamento bíblico para a igreja. Esse texto é 1 Tessalonicenses 5,14, que diz o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Nós percebemos que há uma expectativa apresentada pelo apóstolo Paulo quanto ao papel da igreja em cuidar de pessoas. Aqui ele menciona algumas pessoas com conflitos, pessoas insubordinadas ou desanimadas ou fracas, pessoas que estão enfrentando problemas também. O que potencializa o entendimento desse texto é que a carta escrita à igreja em Tessalônica era uma carta escrita a uma igreja que tinha pouco mais de um ano. Paulo tinha passado por lá, por causa da perseguição não pôde permanecer, deixou lá Timóteo, Silas e continuou. Aí ele recebeu informações de como a igreja e o evangelho ali estava progredindo. E aí ele escreve uma carta para animar aquela igreja a continuar crescendo. E nesse continuar crescendo, Paulo chama atenção para o papel da igreja em ministrar na vida de outras pessoas. Agora, quando a gente pensa na igreja ministrar na vida de outras pessoas, sempre nos vem algumas dificuldades muito comuns. E eu queria mencionar algumas delas. A primeira é que, normalmente, a igreja não sabe o que fazer com pessoas fracas ou que estejam em pecado. Como resultado disso, a igreja vive incerteza, às vezes a pessoa dá-la no processo de restauração, às vezes vai entregar a pessoa a si mesma, esperando que ela vá embora por si mesma. Isso não é bom. Há uma outra dificuldade comum e vocês vão perceber que é mais comum do que parece. Normalmente a igreja entende que ajudar pessoas é responsabilidade do pastor e só da liderança. Como resultado dessa incompreensão, a igreja não serve as pessoas. Ela acha que o pastor tem que fazer, a liderança tem que fazer, os presbíteros têm que fazer e não se sentem responsáveis. O que acontece, o que acaba gerando é que muitas pessoas que precisam de orientação, que precisam de assistência, acabam não sendo assistidas. E muitas vezes isso pode até gerar um conflito, porque fica se cobrando só de um grupo pequeno de pessoas a responsabilidade pela cuidado de todos. Isso é muito comum. Uma terceira dificuldade comum quando a igreja pensa no ministério de ajudar pessoas. Normalmente a igreja não se julga capaz de aconselhar pessoas. As pessoas acham que não foram chamadas para isso. Os crentes na igreja, não, eu sou um crente comum e eu não tenho habilidade para isso. E como resultado dessa insegurança, a igreja tem terceirizado a ajuda a pessoas.
tem enviado pessoas para serem acompanhadas por incrédulos, por pagãos, por pessoas que não creem em Deus, não creem na Bíblia, por pessoas que entendem que o ser humano é o centro de todas as coisas. E a igreja, ao terceirizar a sua tarefa, a sua missão, ela não só deixa de servir a Deus e o reino de Deus, como ela ainda está colocando pessoas diante de verdades que não são bíblicas. E se não são bíblicas, nós temos que questionar se são verdadeiras. Se esses problemas que fazem parte da igreja são verdade, qual é a solução para eles? Eu entendo que a igreja precisa saber com toda certeza de que Deus tem as respostas para os problemas do ser humano. E de que Deus já nos contou essas respostas, revelando-as na Bíblia. Nós não precisamos de novas verdades. Nós precisamos entender aquelas que Deus já revelou. Também como solução, a igreja precisa saber com toda certeza de que a vontade de Deus é que todos na igreja sejam responsáveis pelo aconselhamento de pessoas. Esse texto de 1 Timóteo que eu mencionei, começa dizendo assim: exortamo-vos, irmãos. É responsabilidade da igreja o cuidado mútuo. Nós temos muitos versículos no Novo Testamento, por exemplo, falando dessa mutualidade. Nos aconselharmos mutuamente, exortarmos uns aos outros mutuamente, nos admoestarmos mutuamente, nos animarmos mutuamente, consolarmos uns aos outros. É o plano de Deus para a vida do seu povo que haja essa interação. Uma terceira solução para esses problemas regulares é que a igreja também precisa saber com toda certeza de que Jesus capacitou todos os salvos para aconselhar aqueles que precisam de auxílio. Todos os salvos são capazes de ler as Escrituras, têm a direção do Espírito Santo de Deus, tem a igreja de Deus que os orienta. Portanto, todo salvo pode ajudar alguém com conselhos. Mas eu quero fazer uma observação importante nesse ponto, então. O fato da igreja ser responsável pelo aconselhamento de pessoas, o fato de todos os salvos serem capazes de aconselhar pessoas, não significa que aconselhar pessoas seja uma tarefa simples. Eu entendo e nós reconhecemos que a orientação de pessoas não é simples, mas como em qualquer outra área, a resposta a isso está num treinamento adequado. E um treinamento adequado consiste em oferecer os recursos para que aquilo que nós nos propomos a fazer para Deus, possamos fazer com excelência. Nesse sentido, quero convidá-los a considerar seriamente a possibilidade de participarem da Conferência de Aconselhamento Bíblico que está sendo oferecida em parceria com a ABCB na Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Essa conferência é uma conferência de treinamento que visa oferecer os recursos para que a igreja possa servir o próximo. Esse não é um treinamento só para a liderança da igreja. Todos os salvos que têm interesse em servir o próximo, em orientar o próximo, porque amam a Deus e querem ser úteis no reino de Deus, podem participar. A conferência vai acontecer dos dias 14 a 19 agora de agosto, das 19 às 22h30. Você vai descobrir participando que o material é muito bem produzido, é um material que a ABCB produziu em parceria com a Faith Baptist Church de Lafayette, nos Estados Unidos, uma igreja que tem um ministério de aconselhamento bíblico muito grande, servindo uma comunidade muito grande, e que parte da sua liderança hoje já tem escrito nessa área, contribuindo também para outros países como o próprio Brasil. Então, essa conferência, ela é uma conferência para aqueles que têm interesse em abençoar vidas com o aconselhamento, para aqueles que já servem a Deus em vários ministérios da igreja, liderança de ministérios de faixa etária como jovens, adolescentes, crianças, casais, adultos, idosos,
professores de escola bíblica, discipuladores, presbíteros que conduzem a orientação da igreja. É um treinamento que mudou a minha perspectiva como um pastor. Eu tenho 21 anos de pastorado e nesses 10 últimos anos eu me associei à ABCB e tenho gastado muito tempo no desenvolvimento do Ministério de Aconselhamento, aconselhando pessoas e treinando pessoas. Isso fez diferença para a minha vida, para a minha família e para a igreja que eu pastoreio. Há 10 anos atrás eu assumi uma igreja espiritualmente fraca, com problemas, e hoje Deus, pela sua graça, usando a sua palavra, tem amadurecido aquela igreja e ela tem dado frutos, e o aconselhamento bíblico tem operado grandes milagres na vida das pessoas. Por isso eu queria te desafiar e te animar a considerar participar dessa conferência. Eu queria terminar citando uma frase que Gary Bridges escreveu no seu livro Exercita-te na Piedade. Ele disse o seguinte: devoção não é uma atividade, mas uma atitude para com Deus. E o aconselhamento bíblico é um ministério onde a igreja contribui para que os salvos aprendam a amar a Deus sobre todas as coisas, sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Isso produz glória para o nome de Deus. Isso edifica a igreja de Jesus Cristo e isso abençoa as nossas vidas. Deus abençoe a cada